E alunos do sexto ano, né? Estamos aqui mais uma vez fazendo mais um encontro, né? Onde a gente vai falar sobre as características que nós estávamos falando sobre o solo, tá? Só que antes de nós entrarmos a falar sobre o solo, eu queria mostrar para vocês uma foto legal que eu encontrei de uma vossoroca. Se vocês estiverem na olhada, aqui nós temos então nesse quadro aqui, vocês vejam, uma vossoroca na cidade de Vassouras. Tá? Essa foto foi tirada do ano de 2010, na cidade de Vassouras, uma vossoroca, para vocês verem como é que uma erosão, o que seria uma vossoroca? Seria uma evolução rápida, uma fenda profunda e alongada de uma erosão causada no solo, né? Então, eu achei bem interessante essa foto, por isso eu quis mostrar para vocês. Bom, antes de nós falarmos sobre o solo propriamente dito, eu gostaria de falar com vocês que tudo aquilo que nós falarmos, tudo aqueles os resumos que eu colocar para vocês, os exercícios que vocês fizerem, né? Obviamente nós vamos fazer a correção também, as pesquisas que forem solicitadas devem ser colocadas no caderno de vocês. Vocês podem fazer impressa, vocês podem fazer a pesquisa e imprimir, vocês podem, desde que vocês tenham tudo isso no caderno. Isso é parte integrante da matéria, tá? Porque teve alunos que me perguntam, mas é para copiar? É para fazer? É para imprimir? Pode ser à mão? Pode ser impresso? Vocês podem imprimir, colar no caderno. O importante é que vocês tenham todos os resumos, tenham todas as pesquisas, tenham todos os exercícios feitos, né? Isso é parte da matéria, isso é necessário que vocês tenham um caderno organizado para estudo. É preciso copiar a pergunta? Sim, é preciso copiar a pergunta para que você tenha um bom entendimento na hora de você estudar, né? Não deixem acumular. Se aparecer alguma dúvida, coloquem essa dúvida, nós vamos tirar a dúvida. Lembrem daquilo que a tia Sônia fala para vocês sempre, matéria dada é matéria estudada. Não deixem a dúvida de vocês passar. Isso faz parte do nosso regimento. Matéria dada, matéria estudada. É necessário isso, tá? Não deixem passar. Bom, mas vamos à nossa sequência, vamos falar um pouquinho, né, sobre o solo. Eu já passei uma parte de resumo para vocês dessa matéria de solo. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa parte de solo, depois eu vou verificar onde nós paramos no resumo e eu volto a colocar um pouco mais do resumo, eu complemento o resumo de solo para vocês. Bom, nós sabemos que o solo é aquela camada superficial que existe na crosta terrestre, né? Ela é composta por minerais, por água, por ar, restos de matéria orgânica em decomposição e organismos vivos. O perfil do solo, ele pode ser observado, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem. Não sei se você já tentou quando você vai fazer uma viagem, que eles quando vão abrir uma estrada, eles cortam os morros. Se tiver a curiosidade de olhar um corte de um morro, se não teve, olha só o que eu vou mostrar para você agora. Nessa fotografia que está aqui nós temos, por exemplo, né, a imagem de um corte de um morro feito, tá? À margem de uma estrada. O que a gente observa aqui? Bom, primeiro nós temos aqui o solo. Essa camada mais escura que aparece nessa fotografia. Isto é uma fotografia, não é um esquema. Então aqui nós temos o solo, essa camada mais superficial, né, que a gente seria chamado de crosta. Geralmente ela tem uma coloração mais escura. Vocês estão observando que essa coloração é bem mais escura do que o restante, né? Ela é mais escura por quê? Porque ela contém a decomposição dos vegetais que morreram, ela tem a decomposição da flora existente, ela tem a decomposição de animais, a matéria orgânica de um modo geral que se apresenta nessa região, ela é decomposta, o que dá a fertilidade desse solo. Depois, à medida em que nós vamos nos aprofundando, nós vamos encontrando uma modificação nas características desse solo, inclusive até mesmo em micro-organismos presentes nestas camadas. Se nós nos reportarmos para a imagem do lado de cá,
do nosso livro, vocês vão observar que nós temos um corte. Então nós encontramos nessa camada, nós encontramos fungos, nós encontramos animais como formigas, minhocas, encontramos bactérias, larvas de demais insetos, nós encontramos fungos na parte externa como na parte interna. Então nós encontramos toda uma característica bem diversificada. A biodiversidade ela parece bem insistente, bem incisiva nessa região. Voltando para a imagem anterior, né? Nós temos depois o subsolo, que seria uma camada mais espessa. Nessa camada do subsolo, nós encontramos a rocha-mãe. A rocha-mãe não, nós encontramos pedaços da rocha-mãe, né? É nela que ficam os depósitos subterrâneos de água. Nós encontramos nessa camada os depósitos subterrâneos, nós encontramos uma diversidade maior de rochas, de fragmentos de rochas nessa parte. E logo em seguida nós temos a rocha-mãe, que é a camada mais profunda, ela é espessa, e ela é que dá origem então a todas as outras camadas. Então nós temos aí o solo, a camada mais externa. Depois nós temos o subsolo, que é uma camada maior do que a parte do solo, onde nós temos os depósitos subterrâneos, as cavernas subterrâneas com seus estalactites, estalagmites. Lembra que nós já falamos sobre isso na aula, os estalagmites e os estalactites, né? Que são depósitos de materiais que a água que se filtra no solo vai gotejando, se solidifica, formando aqueles agulhões pendurados nas cavernas. Em outros casos, nós temos aqueles que o material vai se depositando no fundo e vai formando agulhões, onde eles muitas das vezes se encontram, né, obstruindo até mesmo passagens em determinadas cavernas. Isso tudo é material de quem? Da formação do solo. Bom, ainda quando nós falamos, esses solos eles podem ser formados por vários tipos de minerais. Por exemplo, um solo arenoso, né? Nós sabemos que a areia ela tem grãos grandes, eles podem ter entre 1 e 2 milímetros. Existe espaço grande entre eles, o que dá uma permeabilidade maior ao solo. A água se infiltra rapidamente por esse solo, não se retém. Por esse motivo que a vegetação, onde nós temos esse solo arenoso, a vegetação ela é quase que inexistente. Um exemplo típico que a gente tem desse tipo de solo são as dunas, né? Onde você tem, ou você tem aquela vegetação rasteira, ou então nós temos arbustos bem diminutos, arbustos que não têm um desenvolvimento maior devido ao tipo de solo, por ele não armazenar água, ela se infiltra com rapidez. Nós temos o solo siltoso, que é aquele solo em que as partículas são menores do que a areia, mas eles fazem o quê? Pouca retenção de água. Eles se mantêm úmidos, mas não encharcados, né? Então aí nós vamos ter o quê? Esse material que popularmente a gente conhece como barro ou lama. E temos o solo argiloso, que é aquele solo em que as partículas são menores ainda do que o solo siltoso, eles retêm muita água, eles formam o solo encharcado, que é prejudicial também às plantas. Muitas das vezes você tem o desenvolvimento da indústria, né? Na parte da agricultura, você tem uma produção bem pequena, por quê? Devido ao solo ser muito encharcado. Nós temos a necessidade que esse solo seja hidratado, sim, mas ele não pode reter muita quantidade de água, por quê? Porque os vegetais também trabalham dentro de um limite. Quando nós falarmos sobre reino planta, se vocês forem estudar o reino planta, nós vamos falar exatamente sobre esse mecanismo, como é que acontece esse processo pelo qual as plantas absorvem essa quantidade de água, mas por que elas também têm um limite de absorção, ok? Mas vamos continuar falando no nosso solo, né? Quando nós nos referimos, por exemplo, ao uso desse solo, nós temos a chamada prática agrícola. Lembra que eu passei para vocês uma pesquisa sobre a agricultura natural e industrializada, né? Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre a aração. A aração normalmente é um tipo de agricultura, é um tipo de trabalho que nós fazemos em pequenas áreas, né? Normalmente, essas pequenas áreas que são trabalhadas são áreas que você tem erosão, onde você tem
um trabalho modificado. É um trabalho modificado. Você tem feito normalmente por enxada ou ela é feita com tração animal. Pequenos agricultores que fazem esse trabalho. Então, quando você tem um solo íngreme, um solo muito irregular, em que você não tem como usar trator, como usar essas máquinas que se agregam a tratores para arar o solo, nós fazemos então esse trabalho manual ou trabalho de tração animal, né? Esse trabalho, o que é a aração? O que consiste uma aração? É um trabalho que nós temos de revolver a terra. E por que é necessário revolver a terra? Porque vocês sabem que com a ação do tempo, o solo ele vai se compactando. Com a ação da chuva, com a ação do vento, com a ação do próprio homem caminhando sobre o solo, ele vai sofrendo uma compactação. E com isso ele vai se tornando improdutivo. Há necessidade que você revolva esse solo e revolva para quê? Por que esse revolver do solo, né? Porque nós temos a necessidade também de repor materiais que, quando nós revolvemos, nós damos condição a esse solo de recuperar nitrogênio, fósforo e potássio. São 3 elementos importantes para que se tenha a fertilidade do solo. Por falar em fertilidade, né? Nós vamos ver, por exemplo, aqui, quando nós falamos em uma floresta tropical, olha como é que é interessante a fertilidade, né? Como é que ela acontece de uma forma natural, como é que essa fertilidade natural é interessante. Vamos pegar uma floresta tropical. Nessa floresta tropical nós encontramos o quê? Troncos podres, nós encontramos folhas, frutos caídos, corpos de animais em decomposição por bactérias e fungos, né? E esse material vai formar aquilo que a gente chama de humus. Por falar em humus, né? Quem faz o humus, quem forma o humus, quem é? É a nossa amiga minhoca. Por falar em minhoca, eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Que tal se a gente em casa pegasse, aproveitasse o tempo disponível que a gente tem agora, né? Se nós pegássemos e fizéssemos um minhocário, né? E aí vocês começassem então a ver como é que trabalha esse minhocário, como é que ele funciona o minhocário. O que nós temos aqui? 2 garrafas PET. Na primeira garrafa PET nós vamos colocar uma certa quantidade de terra com minhocas. Vamos fazer um furo de modo que essa segunda garrafa PET, a que está na horizontal, ela tenha contato com o solo dentro da garrafa na vertical. E essa garrafa ela contém detritos, tem a matéria orgânica, folhas, cascas de alimentos, de frutos, de legumes, ela tem a matéria orgânica. No que nós vamos observar? As minhocas que estão nesse solo, elas vão migrar em direção a essa matéria orgânica, elas vão se alimentar desta matéria orgânica e voltam para o solo. Se alimentam da matéria orgânica, voltam para o solo. Nós vamos ver que a quantidade de matéria nessa garrafa ela tende a aumentar. Isso porque essas minhocas elas vão começar a fazer galerias dentro dessa garrafa, formar galerias, esse solo vai se tornar mais airado, vai ter uma passagem maior de água por essas galerias, vai tornar esse solo fértil, formando aquilo que a gente chama de humus de minhoca. Então ela vai cada vez mais, quanto mais nós tivermos desaparecimento de matéria orgânica, maior fertilidade nesse solo composto pela minhoca. Obviamente você não vai fazer isso aqui hoje e amanhã você vai perceber que as minhocas já comeram tudo que está aqui dentro. Não, não é isso. Com o passar do tempo, com os dias se passando, elas vão fazer esse trajeto, chega ao ponto de você até ver mesmo as minhocas vindo se alimentar e voltar, né? É interessante, é um tipo de trabalho simples que vocês podem fazer e é interessante. O humus, depois que é formado aqui, vocês podem pegar e dar para a mamãe e para o papai, colocar nas plantas em casa, fertilizar as plantas para que elas fiquem mais viçosas, mais bonitas, para que elas possam florescer melhor. Façam, é interessante, vale a pena que vocês façam essa experiência. Bom, vamos voltar a falar então agora da nossa fertilidade do solo. Bom, nós falamos então do humus da minhoca, né? Como é que ele acontece, como é que ele é formado, tá? E esses adubos, quando nós falamos de adubos, quando nós falamos de fertilização, nós sabemos também que nós temos os chamados adubos
industriais, ou aqueles que são chamados de adubos químicos ou inorgânicos. Eles devem ser usados, sim. Onde eles são encontrados? Casas especializadas, como casas de material agrícolas, como nós encontramos em casas de pet shop. Algumas casas de pet shop vendem esse tipo de material também, só que ele é mais vendido em casas especializadas do ramo. Esses adubos, eles são utilizados, né, principalmente para quê? Quando você trata de grandes áreas agrícolas, quando você faz o uso de determinadas quantidades exorbitantes desse material para fertilização do solo. Porém, a gente tem que destacar que mesmo ele sendo um adubo, ele deve ser utilizado com consciência. Ele deve ser utilizado em quantidades ideais para o consumo. Senão você também, por excesso desse adubo, você pode também matar as suas plantas e destruir a sua colheita. Bom, vamos passar a falar dos adubos naturais. Esses adubos naturais, como nós vimos aquele humus da minhoca que eu mostrei para vocês como é que a gente faz com o minhocário. Além desse humus, nós temos ainda a farinha de ossos, nós temos ainda o farelo de mamona, que são utilizados, né, de uma forma perfeita, de uma forma natural, e o esterco de boi ou esterco de ave, que ele é misturado, ele é revolvido com o solo, dando essa fertilidade. Um outro fator importante na agricultura que nós temos é a água, o uso da água, né? A água é um fator muito importante. Ela deve ser utilizada de uma forma precisa, de uma forma exata, né, para irrigar, complementar a umidade do solo, permitindo que você tenha um trabalho perfeito nesse tipo de plantio, né? Essa irrigação ela pode ser de duas formas. Ela pode ser feita pelo jato e pode ser feita por gotejamento. Quando a gente fala do plantio, da irrigação feita pelo jato, é como se nós colocássemos uma mangueira, né? Vamos fazer de conta que nós tenhamos isso aqui fosse uma mangueira, né? Então, nessa mangueira, ela tem em espaços intermitentes, ela vai apresentar um aparelhinho que quando você liga a água da torneira, essa mangueira vai passando e isso aqui então saem jatos de água que vão umedecendo o solo, molhando toda a plantação que está ali. E o processo de gotejamento são como se nós tivéssemos tubos furados, onde essa água, quando passa, ela vai sendo gotejada, né? Ela vai pingando lentamente no solo, fazendo com que tenha uma umidade lenta e gradual acontecendo nesse solo. Bom, nós ainda vamos falar, dentro dessa agricultura, né, o uso de inseticidas, o uso dos chamados agrotóxicos, né, que tanto se combate o uso hoje. Esses materiais agem sobre insetos, sobre plantas invasoras, né? Os agrotóxicos, eles são de origem inorgânica, eles são de origem industrial. Mas nós temos que usá-lo também com uma certa atenção, uma dosagem baixa. Por quê? Porque eles podem prejudicar gravemente o meio ambiente, eles podem poluir os mananciais subterrâneos, eles podem poluir o solo, eles podem também, de uma forma ou de outra, eles podem contaminar a água que alguns animais bebem, né, nas lagoas, nos rios, nas represas, causando até a morte de uma grande quantidade de organismos. As pessoas que trabalham com esse tipo de material, por exemplo, com os agrotóxicos, né, vejam bem, eu vou destacar, como não acontece na maioria dos casos, né, eles devem usar equipamentos e roupas adequadas para o manuseio dos agrotóxicos. É muito importante
que eles sejam utilizados, utilizem esse tipo de material de proteção, e esses produtos eles devem ser utilizados em dosagens seriamente observadas de acordo com a sua prescrição. Elas não vão aumentar a sua produtividade, elas não vão aumentar a imunidade da sua plantação de jeito nenhum. Elas devem ser observadas exatamente como são fornecidas para que você possa ter uma produtividade excelente. Ao final da nossa aula de hoje, eu vou colocar para vocês um endereço para que vocês possam assistir um vídeo da Embrapa justamente sobre esse processo que nós temos do uso de agrotóxicos, etc. Bom, quando a gente fala ainda desse tipo de processo alternativo, nós podemos dizer usar a hidroponia. O que é a hidroponia, né? É um tipo de trabalho que nós temos em que se usa um cano com furinhos. Nesses furinhos, dentro desse cano, nós temos cascalhos e areia, onde nós temos a água com nutrientes correndo dentro desses canos, e a partir de então nós temos o desenvolvimento de hortaliças e de alguns outros vegetais de uma forma mais saudável, onde eles têm o fornecimento de adubos adequados, quantidades exatas, sem que haja o contato com larvas ou com insetos que os danifiquem. Bom, por hoje seria esse o nosso recado, né? Me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida que nós possamos tirar, qualquer dúvida. Vou colocar o restante desse material para vocês em forma de um resumo, anexar um resumo desse material, né? E qualquer dúvida nós vamos ter então o exercício de fixação. Agora eu vou colocar depois para vocês, junto com o resumo, então, esse endereço da Embrapa para que vocês possam acessar e assistir esse vídeo, ok? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.